E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá? E 4 materinhas para você já ficar bem ciente do que está acontecendo aqui. A primeira matéria é um aviso do governo em relação à energia para esse inverno, tá? E as outras 3 matérias são relatórios econômicos. O que é relatório econômico mensal, tá? Que o governo soltou em relação a outubro. Isso é bom, como é que se fala assim? Sim, porque é um relatório atual. Não é igual o governo Kishida, que soltava relatório de 2 meses atrás, 3 meses atrás. Não, pelo menos o governo Ishiba nesse ponto já deu uma atualizada. Tanto que acabou o mês, ele já soltou, tá, praticamente. Taxa de desemprego e a proporção de vagas por candidato. Só que essa daqui, infelizmente, ficou para setembro, tá? E a taxa de desemprego em setembro. Então você vê que eles não atualizaram em relação a outubro, sinal que a coisa tá feia. Porque quando a coisa é bonitinha, eles soltam no mês. Quando a coisa tá feia, eles atrasam para ganhar tempo. Tanto que teve uma época que o governo Kishida, a coisa estava tão feia, mas tão feia, que o governo Kishida ele só soltava esse relatório a cada 2 meses. Porque não tinha o que falar. A situação estava tão feia, para não falar outra palavra, que ele falou, não tem o que falar, então vai a cada 2 meses. Ele passou um ano assim, só soltando relatórios bimestrais. Tá? Mas vamos lá, olha só para você ter uma ideia da parte de energia. 経済産業省は今日開いた審議会で、今年12月から来年3月までのこの冬の電力需給の見通しを示しました。それによりますと、10年に一度の厳しい寒さを想定した場合の供給の余力を示す予備率は最低でも 11% 余りで、全国すべての地域で期間中安定供給に必要な 5% を上回る見通しだとしています。このため経済産業省はこの冬について去年に続き節電要請を行わないことを決めました。 Pois é, vamos ficando por aqui, né? Para você que entende japonês, já pode pular para a próxima matéria. Caso você queira saber aqui, tá? Continua com o tiozão aqui. Mas esse tipo de matéria aqui é bom, por quê? Ele traz um monte de informações, principalmente para quem quer investir, tá? Japonês, o que você quer dizer com isso? Vem com o tiozão aqui, olha só. Em relação à oferta e procura de eletricidade neste inverno, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria afirmou que espera que a margem de reserva, que indica a capacidade excedentária, a capacidade a mais, tá, de oferta, seja capaz de garantir o nível necessário para abastecimento estável em todas as regiões aqui do Japão. E não emitirá um pedido de conservação de eletricidade como foi feito no ano passado. No ano passado, no ano retrasado e nos outros anos também foram feitos. Tá? Por quê? Nessa época, o governo Kishida, praticamente o governo Kishida inteiro, ele chegava no inverno, ele estava a 3%. Todo ano era 3%. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar. Que todo ano, final de ano, eles soltavam a nota e eu vinha aqui, eu noticiava, ó, eles estão pedindo para fazer racionamento de energia, porque eles estão com 3% a nível nacional. Eu não sei se o governo Kishida, ele comprava no limite ou alguma outra coisa, tá? Mas você vê que mudou o governo, ele já esse ano já não vai ter. E olha que tá tendo guerra lá no Oriente Médio, caramba 4, e não vai ter esse ano. Então você vê que a mentalidade de governo muda, né? Em uma reunião de conselho realizada no dia 29, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria apresentou perspectivas para a oferta e procura de eletricidade para esse inverno, de dezembro a março. São os períodos mais frios aqui do Japão. Tá? E de acordo com isso, a margem de reserva, que indica a capacidade excedente de oferta, no caso de frio intenso, que pode ocorrer uma vez a cada 10 anos, todos os anos eles falam a mesma coisa. Tá? Da mesma forma que eles falam, o verão desse ano bateu recorde. Então você vê que o troço é sempre recorde. Tá? Eu nunca vi um país para bater tanto recorde igual o Japão. Mas continuando. É pelo menos de 11%. E para todas as regiões do país,
né, mantém-se 5% necessários para um fornecimento estável durante o período. E espera-se que exceda a previsão para esse ano. Por essa razão, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria decidiu não solicitar a conservação de energia, de eletricidade, no caso assim, de energia elétrica, para esse ano. Então você vê que nos outros anos, o governo Kishida ele só tinha 3% em estoque, diz ele. Tá? Mas você vê que com o governo Ishiba ele já está com 5%. Então alguma coisa está estranha. Ou o governo Kishida ele tinha mais e ficava choramingando para o povo não ficar gastando muito, porque para ele não ter que comprar mais e dar aquela alteração do PIB de importação vezes exportação. E você vê que no governo Kishida inteiro praticamente sempre teve esse déficit. Tá? Então ele tentava mudar as coisas, mas ele não conseguia. Vai fazer o quê? Mas erro dele também. Aquilo que eu sempre falei. Em vez de ele tentar gerar, como é que fala assim, riquezas dentro do Japão, não. Ele pegava, ele escoava as riquezas do Japão. É burrice. Tá? Ele preferiu sempre ajudar o exterior do que tentar ajudar o povo aqui dentro. Tanto que você vê que o Japão ele tomou tanto na cabeça com aquele empréstimo 00, que se ele tivesse feito um outro tipo de política para ajudar todo mundo, ele não tinha tomado tanto na cabeça. Ele não teria tomado tanto prejuízo com essa política 00 que eles fizeram. De emprestar dinheiro a juros zero e sem garantia. Se ele tivesse feito uma política, não, vamos abaixar o imposto sobre consumo ou coisa parecida, ele teria saído muito mais do lucro, ele não teria que ter emprestado dinheiro, a circulação de mercadoria teria sido muito maior, tanto de turistas como de residentes aqui do Japão, ele teria ficado muito mais bonito. Mas não, você vê que eles querem fazer política para minoria. Só que política para minoria sai caro. E a grande minoria que utiliza essas políticas, eles não pensam em crescer. Esse é o grande problema. A minoria que ganha de graça, ela não quer crescer, porque ela quer continuar ganhando de graça. Aí entra aquela história. Em vez de ensinar a pescar, eu já te dou o peixe. Então para que eu vou pescar se eu ganho peixe? E é nisso que os governos, em vez de educar o seu povo, não, acaba emburrecendo o seu povo. E dá no que dá. Muita gente vai achar ruim do que eu falei agora. Mas olha a geração do pós-guerra aqui do Japão, o tanto que ralou, e olha a geração de hoje aqui do Japão. Pergunta para mim se eles falavam que estava tendo escassez de mão de obra no pós-guerra. Como eles estão falando que tem hoje. Pergunta para mim se eles falavam que estava tendo problema de taxa de natalidade no pós-guerra. O pós-guerra foi quando o Japão tomou aquelas bombas, 2 bombas nucleares na cabeça, rebentou tudo, uma radioatividade para tudo quanto é lado, gente pulverizada, fome, doenças para tudo quanto é lado, americano transitando para tudo quanto é lado, fazendo horrores, barbáries aqui no Japão. Vê se aquela época tinha metade do mimimi que tem hoje. Mas continuando aqui, relativamente a essa situação, o Ministério, no caso, o Ministro da Economia, Comércio e Indústria disse, numa conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, a partir do próximo ano fiscal, espera-se que a procura de eletricidade aumente devido a construções de novos data centers, ou no caso, centro de dados. Então aqui já fica interessante a informação. Principalmente para quem é investidor. Porque isso aqui já estava ventilando mesmo. Tá? Mas é aquela velha história. Entre rumor e realidade, rumor eu não trago. Quando já soltam na mídia, é que já tem uma certa, como é que se fala, veracidade. Eu já estava escutando isso aqui também, já estava saindo algumas mídias, mas a gente fica quieto. Tá? E prosseguir com o reinício de centrais nucleares, tendo com a premissa principal de fazer o pleno uso de energia nuclear e garantir a segurança. Então o que isso quer dizer? Para quem é investidor, esse tipo de informação é linda. Por quê?
Então você já sabe que já tem empresas de tecnologia que vão usar energia de centrais nucleares para gerar energia para o seu data center. Então vai ter data centers sendo construídos aqui no Japão. Então empresas de tecnologia que mexem com essa parte vão ter seu valor aumentado. Então quem comprar as ações dessas empresas agora, com certeza vai ganhar com a valorização. Então isso é bacana pra caramba. Japonês, mas tem como saber? Sim. Primeiro, você olha empresas que mexem com a inteligência artificial. É o que estão, de acordo com as informações que estavam ventilando, iriam fazer, como é que se fala assim, o uso dessa energia nuclear no Japão. E japonês, tem como saber as usinas que vão voltar? Sim, também. São duas. Até onde que eu saiba, são duas. Uma é pro lado de Shimane e a outra, uma daquelas de Fukushima que sofreram danos com aquele tsunami. Tanto que a usina de Shimane parece que já está recebendo como é que se fala assim, os combustíveis nucleares para ela voltar a ser religada. E essa de Fukushima, ela já está passando pelos trâmites finais para ela poder ser religada também para gerar energia. Então você já sabe que em dois locais já vai ter grande valorização: Fukushima e Shimane. Aí tem que ver quais cidades perto ali daquela região da usina nuclear que vai ter a construção desses data centers. Em cima disso aí, você pode esperar uma grande valorização de mercado do terreno e da empresa em si. Então você vê que tem vários pontos que dá para o grande empreendedor, assim, quem tem dinheiro. Eu ia falar grande empreendedor, mas não precisa ser, tá? Porque dependendo da situação, você vai comprar ações. Para comprar ações, você não precisa ser um grande empreendedor. Eu compro ações, eu sou um Zé Ninguém, tá? Mas eu compro ações. Então dá. Dá para ter noção de que empresa? Dá. Eu vou falar aqui? Não. Por quê? A pessoa tem que fazer o dever de casa, mas dá para ter uma noção. Tá? Então, encerro aqui. Por isso que eu falo que informação é importante, é imprescindível. Saber interpretar isso muito mais. Então, quem quer ganhar dinheiro nesse mercado, informações tem a todo tempo. Você vê que o próprio governo solta informações. Mas aí vai do quê? Vai da pessoa querer ganhar uma grana ali. Um outro exemplo. No Brasil. Você vê que o Brasil ele é movido hoje em dia uma boa parte do agro. Então existem investimentos, no caso os FIAGROS, que dá para a pessoa comprar ações, comprar cotas ali e ela ganhar em cima do agro no Brasil. Só que tem pessoas que desconhecem isso. Mas dá para ganhar uma grana. Porque são fundos imobiliários agrícolas, os FIAGROS. Então tem pessoas que dá para fazer grana? Dá. As cotas são altas? Não. Tem cotas de R$7, tem cota de R$10. Então você vê que dependendo se uma pizza custa 80, dá para você comprar 8 cotas. Então é aquela velha história. Isso vai muito da pessoa querer começar a empreender, correr atrás de informações e etc. Né? Igual empresa de papel e celulose. No Brasil tem empresas de papel e celulose ali vendendo, como é que se fala assim, cotas a R$4. R$4 é alguma coisa. Empresas de papel e celulose, elas exportam para o mundo inteiro. Para uma empresa dessa quebrar, só se o gestor for muito ruim. Caso contrário, é grana pro resto da vida. Mas tem que investir. Né? Por isso que eu falo, tem que saber aonde investir, como investir. Vamos lá, próxima matéria. Aqui a coisa fica boa. Que são os relatórios mensais do governo. Tá, então eu vou começar com o relatório econômico. Aí depois vou para a taxa de desemprego e proporção de vagas. Tá, essas coisas aqui são muito importantes, sim, porque em cima disso aqui dá para você ter uma ideia de como está a economia no geral. Dá para você ter uma ideia se o governo já está mentindo na cara dura ou não. Então vamos lá. No seu relatório econômico mensal de outubro, então você vê que o governo Ishiba já quis dar uma atualizada. Não fez igual o governo Kishida, que ficava a cada 2 meses ou ficava atrasando o negócio. Assim. Então
Então, relatório de outubro, o governo manteve sua avaliação básica com o estado atual da economia. Embora algumas áreas permaneçam paralisadas, a economia está a se recuperar moderadamente. Palavras do governo de novo. Embora algumas áreas permaneçam paralisadas, ele falou, não falou. Então já dá para você ter uma ideia que tem áreas que não estão andando de forma alguma, está paralisado. A economia está a se recuperar moderadamente. O que é a economia recuperar moderadamente? Só Deus sabe, tá? Porque eles não podem deixar de falar alguma coisa, eles têm que falar alguma coisa. Porque se eles não falarem nada ou falar que a situação está muito feia, o iene vai despencar cada vez mais, o dólar vai bombar mais rápido. Então eles têm que falar alguma coisa, como é que fala assim, construtiva. Só que eles não podem falar muita mentira, porque na hora que se descobrir a mentira, a situação fica muito pior. Então eles têm que dosar as palavras que eles têm que usar. O governo realizou uma reunião de ministros relevantes e compilou um relatório econômico mensal de outubro. Só para vocês terem ideia mais ou menos disso aqui que eu estou falando, tem muita gente que eu começo a usar essa parte de economia, muita gente acaba viajando na maionese. É igual lá no Brasil. Tá? Tava ventilando que a Selic ia cair. Daqui a pouco a Selic bombou, puf. Aí caiu os fiagros, estão um auê danado. Os fiagros também caíram, que faz parte do fundo imobiliário. Então tá um auê danado, só que aquela velha história. Nesse auê danado, muita gente está ganhando dinheiro com isso. Porque é aquela velha história. Compra-se na baixa e vende-se na alta. Só que tem muita topeira que compra na alta e vende na baixa. E nisso perde dinheiro. Só que agora a coisa mudou de perspectiva. Tanto que agora eles estão prevendo que a Selic vai chegar a 13. Se isso chegar a 13, vai dar um auê no Brasil que vocês não fazem ideia. Tá? Por causa de quê? Cagada do governo, etc. Não tem outra palavra para falar. Me desculpe aquelas pessoas que não gostam de escutar palavrão. Né? Mas é assim. Então, se acontecer nesse meio do caminho, com essa previsão da Selic a 13 despencar, vai dar outra reviravolta. E é mais ou menos isso aqui também. Tá? Então eles têm que prever muito o que vai falar. Aquela velha história também. Dependendo muito do que o presidente do Brasil fala, que eu não vou falar o nome, que não é canquenai para mim. Dependendo do que ele fala, você vê que o mercado sobe e o mercado despenca. Porque é a ideia, como é que fala assim, do gestor principal do Brasil. Querendo ou não, ele é o presidente. Tá? Então a palavra dele tem poder. Então se ele pensa alguma coisa e ele fala, dá problema no mercado? Dá. É uma coisa que ele não aprendeu ainda com mais de 8 anos de poder. Né? Mas, infelizmente. Então tem muita coisa que os governos têm que tomar cuidado com o que falam. A mesma coisa o EDA. O EDA, em relação ao Kuroda, ele é muito mais sensato. Ele toma muito mais cuidado, só que o EDA ele é muito mais malandro. Ele solta muito mais palavras especulativas. Então ele não deixa o mercado morrer, mas também não deixa o mercado também ficar naquela especulando muito forte. Então fica nesse meio termo. O EDA ele tem esse jogo de cintura. Mas é aquela velha história, tem que tomar cuidado com ele? Tem, pra caramba. Tá? Por que tem que tomar cuidado com ele? Porque ele é lento, Desde quando ele entrou no poder, o que ele foi pressionado para ele aumentar essa taxa de juros, vocês não fazem ideia. Eu não sei como é que ele não teve uma úlcera. Tá? Mas vida que se segue. Continuando. Entre outros fatores, existem os fatores positivos, como os aumentos de salários mínimos, que aconteceram em outubro, e o consumo pessoal que continua a subir em relação aos preços dos alimentos. E as pessoas estão se tornando cada vez mais frugais. Eu adoro essa palavra. Né? O que isso quer dizer? Que as pessoas estão comprando cada vez menos. Por causa do quê? Aumento de preços no Japão. Além disso, foi mantido inalterado o parecer que o investimento de capital empresarial está mostrando sinais de recuperação, uma vez que uma vasta gama de indústrias planeja exceder o nível de investimento
do ano anterior. E o apetite, como é que se fala assim, de investimento é forte. Mas você vê que são uma coisa que contradiz a outra, que está sendo dita aqui. Por que disso? Olha só. Foi mantido e inalterado o parecer de investimento de capital empresarial que está a mostrar os sinais de recuperação. Eles não mudaram em relação ao relatório anterior sobre o investimento de capital. Uma vez que uma vasta gama de empresas planeja exceder o nível de investimento. Entre planejar e fazer são duas coisas diferentes. Então isso aqui já é um ato especulativo. Tá? Então, em cima disso aqui, é que muita gente fala assim, não, isso aqui pode estar especulando, eu posso investir ou não. Tá? Por isso que tem que se tomar muito cuidado com essas ideias especulativas. Por outro lado, a perspectiva de produção foi revista para baixo pela primeira vez em 8 meses, diz a lenda. Tá? Uma vez que um aumento na produção de equipamentos de semicondutores foi interrompida devido ao abrandamento econômico na China e agora é recentemente estável. Se você levar esse tipo de interpretação, é totalmente errôneo. Por quê? A China está brigando com os Estados Unidos por equipamentos de semicondutores. Porque os Estados Unidos está taxando, está bloqueando as exportações de equipamentos de semicondutores para a China. Então a China ela quer equipamentos assim. Então falar esse tipo de coisa é totalmente errôneo, é contrário. Então você vê que o governo ele solta coisas para tentar justificar o que não é justificado. Por isso que é aquela velha história. Se a pessoa ela não acompanha o mercado, ela não acompanha informações, ela não acompanha o dia a dia, o que o governo soltar para ela e ela aceitar é a verdade. Mas para quem acompanha o mercado e vem acompanhando os passos do mercado, vê que isso aqui é totalmente errado. Não faz sentido. Então você vê que o governo em Shiba, ele já está começando a mentir. Infelizmente. Por quê? O governo japonês ele estava vendendo equipamentos de semicondutores, tá, para a China, para não bloquear totalmente, porque ia dar problema. Mas ele está pisando no freio por causa dos Estados Unidos, que os Estados Unidos pressionam o Japão também para fazer a mesma coisa que ele. Só que ele não pode fazer isso 100%, porque o maior parceiro econômico do Japão é logo a China. Então já dá para você sacar para mais bem que tem muita coisa errada. O governo em Shiba já começou a mentir. Teve aquele outro vídeo falando sobre a quantidade de empresas no Japão que deram aumentos. Já é outra mentira. Então já dá para você sacar que o governo em Shiba ele já começou a mentir. Se um primeiro mês de mandato os caras já estão mentindo, você não espere boa coisa. À luz dessas circunstâncias, o gabinete manteve sua avaliação básica de que a economia permanece num ritmo lento em algumas áreas, mas está a recuperar moderadamente. Ele indicou as áreas? Não. Ele não falou as áreas. Então, é aquela velha história, é tudo meramente especulativo. Porque ele falou que a produção caiu. Só que ele falou em relação a equipamentos de semicondutores, ele não falou para as outras áreas. Só que logo para os semicondutores é o que deveria estar muito mais em alta. Por que também? Porque está abrindo várias fábricas de semicondutores aqui no Japão, de grandes empresas e joint ventures. São várias, não é nenhuma nem duas, são várias. E ele solta esse tipo de relatório é só para enganar trouxa que não acompanha o mercado. Por outro lado, no que diz respeito às perspectivas futuras, é necessário prestar muita atenção aos efeitos dos aumentos de preços em situação no Oriente Médio e as flutuações dos mercados financeiros. Só para finalizar essa parte aqui também, tá? Para você ver como é que é a falácia do governo japonês nessa parte de semicondutores. Por lado de Hokkaido ali, no caso da Rapidus, elas soltaram um IPO, tá? Para quem não sabe o que é IPO aí, IPO nada mais é que eles abriram para o mercado de ações.
para poder capitalizar, para poder dar continuidade na construção das fábricas, porque eles ficaram sem grana. Então você vê que essa parte de semicondutores é mentira, seguindo esse tipo de ideia também. Então você vê que o governo Ishiba, vai ser tenso também. Não espere grandes coisas do governo Ishiba. O cara perdeu 5 vezes para conseguir na 6ª vez, para já começar errando. Poderia ter ficado fora, né? Mas infelizmente. Você vê que nem Deus não queria o cara no poder. Mas o Deus falou assim, não, vou te dar uma chance agora. E já começou cagando. Mas vai fazer o quê, né? Então vamos aqui, taxa de desemprego. Adivinha, você que acompanha o canal, adivinha quanto está a taxa de desemprego no Japão? Se você falou 2,4, você acertou, porque você vê que nunca muda. Ou é 2,4 ou 2,6. Nunca muda. Ou é 2 para baixo, 2 para cima. Ou é 2,2, 2,4, 2,6. Isso nunca muda no Japão. Então você vê que a economia no Japão está estagnada. Ela está totalmente parada, estagnada. Não há crescimento. Então eles oscilam em 2 para cima e 2 para baixo, porque tem a margem de erro, para falar que está fazendo alguma coisa. Para não fazer declarado, entre aspas, recessão. Porque se deixar despencar 6 meses, é considerado recessão técnica. 1 ano, recessão declarada. Então, para evitar essas declarações diretas ou indiretas, tem que se mexer de alguma forma. E nisso vai fazendo esse cambalacho. Já dá para você sacar, né? Então, olha só, escuta. 総務省によりますと、9月の就業者数は6814万人で、前の年の同じ月と比べて27万人増え、26ヶ月連続で増加しました。このうち女性は3108万人で過去最多を更新しました。一方、完全失業者数は173万人で、前の年の同じ月と比べて9万人減り、2ヶ月連続の減少となりました。この結果、全国の完全失業率は 2.4% で、前の月より 0.1 ポイント改善し、2ヶ月連続の改善となりました。 Pois é, né? Então vamos lá. Segundo o Ministério de Administração Interna e Comunicações, a taxa de desemprego nacional do mês passado foi de 2,4. A última matéria também, se eu não estou enganado, ficou em 2,4. Tá? Com uma melhoria de 0,1 pontos em relação ao mês anterior. Então você vê que é uma melhoria de nada. Segundo o Ministério de Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas no mês passado foi de 68,14 milhões, com um aumento de 270 mil em face do mesmo mês do ano anterior. E um aumento de 26 meses consecutivos. Diz a lenda que já está subindo por 26 meses essa parte. Tá? Por outro lado, a taxa, as pessoas empregadas, diz a lenda. Mas você vê que a situação econômica do Japão nunca melhora. Nunca muda. Por mais que tenha pessoas que eles falam que está tendo aumento atrás de aumento, mas você vê que nunca muda. E esse número nunca muda, é sempre 2,4, 2,4. Então você vê que esse número, como ele não muda, o gráfico praticamente fica quase reto ali, é muito estranho. Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas foi de 68,14 milhões, com um aumento de 270 mil. Desses, 31,8 milhões eram mulheres, um recorde. Eu não sei o porquê que eles insistem em fazer essa coisa discriminada entre homens e mulheres. Eu não sei porquê. Mas já deu para você ter uma ideia que quase a metade da força do mercado de trabalho são mulheres. Tá? Então aquela ideia da mulher ficar dentro de casa, cuidando da família, etc., já não está dando mais. Porque o orçamento do marido não está dando mais. E você vê que nesse ponto o Japão é um país muito conservador. Geralmente é o marido que provém, a esposa fica em casa cuidando dos filhos, ou fazendo um pequeno arubaito, naquele tempo que a criança fica numa creche, ou fazendo um naishoko dentro de casa. Não a pessoa diretamente no mercado de trabalho. Então se estão colocando a mulher diretamente no mercado de trabalho, você vê que as ideias... Tá, de conservadorismo está mudando, porque está sendo forçado por causa de questão econômica.
Por outro lado, o número de desempregados no mês passado foi de 1,73 milhões, com uma diminuição de 90 mil em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o segundo mês consecutivo de diminuição. Pô, isso é bacana pra caramba. Tá? Se parar para ver, isso é muito bom. Com o resultado, com a taxa de desemprego nacional excluindo fatores sazonais, foi de 2,4%, com a melhoria de 0,1 ponto em relação ao mês anterior, marcando o segundo mês de melhoria. Mas você vê que 0,1 ponto é nada. Tá? Se formos falar em questão nacional, mas temos que ver se eles não estão mentindo nesses relatórios. Tá? Porque você sabe como é que é governo. O Ministério de Administração Interna e Comunicações afirma: pensa-se que isso se deve a uma diminuição no número de pessoas que se demitem devido ao motivo como reestruturação ou outras circunstâncias relacionadas ao seu trabalho ou negócio. Falou, não disse nada. Por que eu falo que isso aqui pode ser uma falácia, pode ser uma mentira? Que nós temos que ver o próximo relatório. Se você pegar esse relatório de forma individual, ele parece que está bacana. Mas temos que casar com o próximo relatório, que é a proporção de número de vagas. Porque se não aumentou a proporção de número de vagas e eles falaram que diminuiu o número de desempregados, alguma coisa está errada. Porque se não aumentou o número de vagas e aumentou pessoas que estão empregadas, alguém está mentindo. Tá? Então vamos lá para o próximo relatório. Número de vagas. A média nacional de proporção efetiva de número de vagas por candidato em setembro foi de 1,24 vezes, 0,01 ponto maior que o mês anterior. Então já dá, se aumentou, mas é muito pouco. 0,01 é nada a nível nacional. Mas houve um aumento pelo que o governo está falando. Então, entre aspas, por enquanto, bate com que o relatório de taxas de desemprego. Só que aqui subiu 0,01. No outro relatório é 0,1. Então a discrepância é muito grande. De diferença de 0,1 para 0,01. São 2 dígitos de diferença. Então nisso tem que se tomar cuidado sim, porque alguém pode estar mentindo aí. Tá? Mas vamos lá. O Ministério do Trabalho do Japão disse: o custo das matérias-primas estão aumentando devido ao efeito dos preços elevados e do iene fraco. E há medidas para reduzir vagas de emprego, especialmente na indústria transformadora. Por isso precisamos prestar atenção às tendências futuras. O que isso quer dizer? Indústria transformadora é onde que a grande maioria dos brasileiros no Japão trabalha. Então você vê que eles estão falando que há medidas para reduzir as vagas de emprego. Então está diminuindo as vagas de emprego no Japão. Você vê que o próprio Ministério do Trabalho está falando. Por isso que eu falo para você que quer vir para o Japão trabalhar, não há problema, venha, mas tome cuidado. Da mesma forma que você que está aqui no Japão quer trocar de emprego, tome cuidado também. Tá? De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, a relação efetiva de vagas por candidato, que indica o número de vagas para cada pessoa à procura de emprego, foi de 1,24 vezes a média nacional em setembro, com 0,01 ponto superior ao mês anterior. Tá? Então você vê que não cresceu nada. E dentro desse 1,24 tem aqueles empregos altamente especializados, que não é qualquer um que entra. Então já dá para você ter uma ideia que esse número para as pessoas comuns, sem especialização, ele é muito menor. Então esse número de vagas para as pessoas comuns, ele dependendo, ele pode beirar a 1 para 1 ou menos de 1 para 1. Dependendo da situação. Porque esse 1,24 é no apanhado geral do país inteiro. Então, por exemplo, cargo. Cargo, dependendo, não pode ser qualquer pessoa que entra. TI não é qualquer um que entra. Engenheiro não é qualquer um que entra.
médicos não é qualquer um que entra. E pede-se muito, tá? Esse tipo de pessoa. Tanto que você vê que eles estão fazendo cursos de cargo nos países asiáticos aqui para trazer mais trabalhadores para essa parte. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? A proporção efetiva de vagas de emprego por candidato por província, adivinha quem que é a primeira? Pois é, continua na mesma. Fukui, com 1,93 vezes, e a província de Yamaguchi com 1,73 vezes. Então, no caso, é muito fácil você encontrar emprego pro lado, mais fácil de você encontrar emprego pro lado de Fukui, e no caso da província de Yamaguchi. Aí me pareceu no vídeo anterior uma pessoa falando: ah, mas em Fukui só tem murata. Pois é, lá ninguém come, lá ninguém veste, lá ninguém... Não tem shopping, não tem restaurante, não tem outras empresas, não tem médico, não tem nada. Só tem murata. Por isso que eu falo que a mentalidade das pessoas é desse tamanho. Tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então, não é só murata que está procurando pro lado de lá. Tem outras empresas também. Por isso que eu falo que estudar Nihongo, hoje em dia, não é gasto. Não é considerado gasto, é considerado investimento, porque em cima desse curso de japonês que você vai pagar, você tem condições de conseguir novos empregos, ganhando melhores ou em situações melhores. Um grande exemplo disso. Tem gente que trabalha em fábrica, minha esposa, por exemplo, minha esposa trabalha numa fábrica, ela ganha 1.050 horas trabalhando como operadora de máquina. Ela volta para casa fedendo de óleo e etc. Tem um supermercado aqui perto que paga 1.100 a hora para trabalhar no caixa. Então a pessoa vai ficar lá o dia inteiro em pé, falando em achar e macê, passando os códigos de barra. Pegando peso nenhum. Mas minha esposa, ganhando menos, tem que pegar peças de alumínio, fazer usinagem de peças de alumínio, etc. Olha a diferença. Por isso que eu sempre falo para ela, estuda Nihongo. Você vai ter uma oportunidade de mercado muito melhor do que essa que você está tendo. E é esse tipo de coisa que eu quero que as pessoas comecem a ter visão aqui no Japão. Saiu uma matéria, tá? Falando sobre aposentadoria aqui no Japão. Eu não vi ninguém postando isso. Tá? Eu não trouxe aqui nessa matéria porque ele era muito grande, essa matéria, mas muito grande mesmo. Do problema dos japoneses em relação à aposentadoria. O valor de quanto os japoneses, dependendo da situação, eles vão se aposentar ganhando. Tanto que nessa matéria tinha uma mulher que apresentou ali que ela ia aposentar ganhando 40 mil ienes. Só que esses 40 mil ienes não é todo mês 40 mil ienes. Era num recebimento 40 mil ienes. E o Japão ele paga de aposentadoria um mês que tem que ser dividido para 2. Então aquele 40 mil ienes era 20 e 20. Então o que ela ia fazer para ela pagar as contas dela ganhando 20 mil ienes? E é isso que muito brasileiro ainda não se atinou aqui no Japão. E é isso que eu venho tentando, lutando, todos esses anos, tentando mostrar para as pessoas o tamanho desse problema que as pessoas estão cavando para ela e eles não estão entendendo. Por isso que eu falo para as pessoas, começa a investir, começa a fazer alguma coisa por si enquanto é tempo. Porque depois a coisa vai ser tensa. Conheci muitas pessoas que se aposentaram aqui, mas a grande maioria, eles faziam o quê? Bitributação. Que eles pagavam INS no Brasil e aqui. Então, se aqui, mesmo que aqui fosse pouco, eles ganhavam de lá. Então, o daqui complementava o de lá. Então, eles estavam bonitos. Só que o Japão fez esse acordo Brasil-Japão para evitar essa bitributação. Mas, tá, como é que faz assim? Vai colocar isso na cabeça das pessoas. Né? Não tem como. Eu, pelo menos, não consigo. Né? Mas vamos lá. A taxa mais vaga de emprego são para Osaka e Fukuoka. Osaka está sempre no meio. Tá? Quem acompanha aqui o canal deve se lembrar disso. Olhando por novas vagas de emprego por indústrias, em comparação ao mesmo mês do ano passado,
Você vê que eles estão falando em relação ao ano passado. Por que eles não fizeram em relação ao mês passado? Porque o mês passado estava uma porcaria. Então eles comparam com o do ano passado, que tem uma margem melhor, que se você levar em conta, o ano passado foi muito melhor, foi muito pior que esse ano, dependendo da situação, porque houve aumentos atrás de aumentos atrás de aumentos. Esse ano parece que a taxa de aumentos, diz a lenda, foi um pouco mais lenta. Do ano passado foi muito mais rápido a taxa de aumento, a inflação. Então, se você comparar com o do ano passado, você pode ser que ganhe uma certa vantagem. Então, você vê o tamanho da malandragem de manipulação de números. Mas olhando por vagas em relação de emprego por indústria, em comparação ao mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 8,9% na indústria de informação e comunicação, tá? Então, no caso de informação e comunicação e etc., dependendo da internet, sites e outras coisas, tá? Houve um aumento. Houve uma diminuição de 13,3% em indústrias e serviços relacionados à vida de entretenimento. Então você vê que as pessoas estão gastando cada vez mais com entretenimento. O que é? Karaokê, dependendo, viagens e etc. Tá? Game centers, aqueles gacha. Então você vê que eles estão gastando cada vez menos com isso. Tá? E uma queda de 9,1% na indústria da transformação. Indústria da transformação, repito, é onde a grande maioria dos brasileiros estão trabalhando. Então você vê que houve mais uma queda de redução no número de empregos. Então dessa vez foi de 9,1%. Se você levar em conta que nós estamos falando de nível nacional. Então você vê que mês após mês, tá, está caindo as taxas de... como é que fala assim? Os empregos nas fábricas aqui do Japão, para a grande maioria dos brasileiros. Por isso que eu falo, quer vir trabalhar no Japão, não há problema. Mas tome cuidado com aonde você vai. Peça contrato mesmo assim, não, aquele preto do branco ali, para te garantir alguma coisa, porque contratos já não garantem mais nada. Então se você não tiver algo que você possa te respaldar, caso você queira processar, você tem. Porque se você ficar só de boca, você não tem nada para te proteger. As pessoas podem te lesar, aí até você provar que focinho de porco não é tomada, você já sofreu pra caramba. Mas vamos lá. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirmou: no geral, as empresas continuam enfrentando uma escassez de mão de obra. A velha falácia, tá? Mas os custos das matérias-primas e dos combustíveis estão aumentando devido aos efeitos dos preços elevados e do iene fraco, e há medidas para reduzir as vagas de emprego. Então é aquela velha história, se está com escassez de mão de obra, mas está diminuindo no número de empregados, deveria conciliar e eliminar isso, mas você vê que não é o que acontece. Então você vê que tem alguma coisa errada aí. Tá? Especialmente na indústria manufatureira, tá? É preciso monitorar de perto essas tendências. Então você vê que eles já estão falando da indústria manufatureira com uma certa ênfase, porque é onde que a grande maioria dos estrangeiros trabalham. Os brasileiros em si. Então se os brasileiros que estão no Japão não aprenderem a mudar seu pensamento, o famoso o mindset, puff, né? E não procurarem novos horizontes para eles e ficarem só na fábrica, muita gente vai chorar. E lágrima de sangue. Que você vê que está cada vez pior. E cada fábrica que fale, cada empresa que fale, é um concorrente a mais a esse brasileiro na busca de vaga de emprego. Igual você vê aqui, tempos atrás eu tenho um vídeo falando que a FUNAI quebrou. Então, dentro da FUNAI ali, quantos japoneses não trabalhavam ali dentro? Quantos japoneses não vão ter que voltar para o mercado de trabalho procurar, como é que se fala assim, novos empregos? Então, só que a diferença, ele fala Nihongo, ele escreve Nihongo. E muita gente não fala, não escreve. Então, um cara que lê e escreve, concorrer contra alguém que não fala
e não escreve, qual que é a diferença? Qual que é a chance daquele que não tem nada conseguir a vaga e aquele que escreve conseguir a vaga? Olha aí. Não só isso, você vê que a grande maioria das, como é que se fala assim, das ofertas de trabalho já pedem, no mínimo Nihongo básico. Antigamente falava assim, a grande maioria não precisava de Nihongo. Hoje já estão mudando isso. Então as pessoas elas precisam procurar ver a mudança que está acontecendo. Porque se ela ficar para trás nessas mudanças, na hora que a água bater na bunda, é tarde. Vai chorar. Tá? Aí vai falar, não, o macumbeiro tá me batendo, a culpa é do Exu, a culpa é não sei o quê. Mas a culpa nunca é dela. Mas quando estava na época da bonança, era só churrasco e cerveja. E pagode. E aí? Tá? Então as pessoas têm que procurar ver essa mudança de mercado que está acontecendo agora. E por isso que eu sempre gosto desses relatórios, porque é a própria palavra do governo que está dizendo. Se o próprio governo japonês está falando, parte, como é que se fala? Como é que se fala? A parte manufatureira tá uma porcaria. Se prepare, Eita! Saiu uma matéria aqui que eu vou trazer para você, tá? Essa matéria não estava no script. Mas o que é? Saiu essa atualização agora para mim aqui. Preço de aumento de eletricidade para dezembro. Sim, eu vou trazer isso para você. Isso não estava no script, tá? Era só aquelas matérias mesmo. Então isso aqui vai ficar como bônus para você que assistiu o vídeo até o final. Como é que se fala assim? Vai ver isso aqui, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho aqui para você receber as notificações de vídeo, tá? Que acontece aqui no canal. As contas de eletricidade cobradas, né, pelas 10 principais empresas de energia elétrica para o mês de dezembro aumentarão cerca de 500 a 600 ienes para um agregado familiar médio, à medida que os subsídios fornecidos pelo governo estão terminando. Então você vê que o governo Ishiba ele não vai renovar o subsídio. Se fosse o governo Kishida, grande provavelmente ele renovaria. Principalmente levando a ideia de final de ano, gasto alto com ar-condicionado, etc. O governo Ishiba ele não vai fazer. Então ele não espere grandes ajudas do governo Ishiba, tá? Pelo que já deu a entender. 10 grandes empresas de energia elétrica anunciaram as tarifas regulamentadas que serão cobradas para dezembro, né? Sendo que a utilização é agora em novembro com pagamento em dezembro. Tá? De acordo com os resultados em comparação com o mês anterior, Hokkaido vai ter um aumento, no caso a Hokkaido Electric Power vai ter um aumento de 513 ienes, Tohoku 596 ienes, Chubu infelizmente a jurisdição que eu moro, tá? 595 ienes, a TEPCO, no caso a Tokyo Electric Power 608 ienes, a Hokuriku 529 ienes, tá? Kyushu 622 ienes, Okinawa 551 ienes. Vocês viram que eu falei mais por jurisdição, tá? Então, a pessoa que não sabe a jurisdição que ela mora, procure, como é que se fala, saber, porque tem muitas matérias e informações que saem por jurisdição, não por estado ou por cidade. Gás. Vai ter aumento de gás? Também vai ter gás. Tá? Além disso, o preço do gás urbano faturado em dezembro também aumentará nas 4 grandes principais empresas. Vamos lá. Tóquio Gás, 274 ienes de aumento. Osaka Gás, 273 ienes, né? Torrogás é a jurisdição que eu moro, 262 ienes. E Saibu Gás, 209 ienes. Então espere aumentos para dezembro de eletricidade e gás. Tá certo? Então já estou trazendo essa notícia aqui rapidinho, tá? Que não estava na pauta, mas se atualizou na minha tela aqui, melhor já soltar. Tá? Então já vai ficando esperto aí. Por isso que eu falo para você, toma cuidado com a sua parte financeira.
que os aumentos estão aí. E o governo Ishiba não está com cara que vai ajudar. Tá? Então, daqui para frente vai ser cada um por si e o governo para todos. Tá? Então, tome cuidado realmente com a sua parte financeira. Tá? Tanto que aquela ideia daquela ajuda que o Kishida deu para o imposto de renda também ia ser válido só para esse ano. Porque se tiver gente pensando, o ano que vem vai ter ajuda. Não. O ministro, o ministro do Kishida, ele tinha falado que ia ser um ano só. Aí, caso o Kishida estivesse no poder, poderia ter sido pleiteado em outros anos, mas a ideia inicial é só um ano. Então, essa ajuda no imposto de renda desse ano vai ser só nesse ano. Tá? Então, vai tomando cuidado com esse tipo de coisa também. Tá? Então, já dá para você ter uma ideia que você ganhou um aumento de bônus no vídeo aqui. Tá? Brincadeiras à parte, você vê que a coisa no Japão está ficando bem feia, bem esquisita. E com esse problema desses aumentos em relação aos subsídios terminando e etc, aquilo que eu falei, esses aumentos estavam aí já. Não é aumentos reais. Eles já estavam aí. Só que o governo tirou o subsídio, ele vai aparecer o valor real. Então quem não se readaptou naquela fase que eu avisei, vai se lascar agora. Né? E são coisas que eu sempre venho alertando e etc. Aí entra aquela ideia, né? Até que o Alessandro fica me perguntando também, às vezes, né? Me perguntou uma vez, ele me mandou um vídeo também falando sobre falência pessoal. Isso acontece pra caramba. Tem muita história de falência pessoal aqui no Japão. Tá? Que se a pessoa declarar falência pessoal, ela tem até amortização no seu pagamento dessas contas. Ele consegue amortizar ali para poder limpar o nome dela, tirar o nome dela da lista negra, etc. Tem como fazer isso? Tem, mas é trabalhoso e burocrático dependendo da situação. Tá? Aí vai de cada um. Mas tem falência pessoal no Japão? Tem. Por isso que eu falo que as pessoas elas não prestam muita atenção nessa parte que é a educação financeira. Isso é uma parte que ela deveria prestar atenção e muita, que é a educação financeira. Por isso que, falo de novo, lá no TikTok, eu estou soltando vídeos diretos, assim. Diretos que eu falo de tempos em tempos sobre educação financeira, falando sobre um tópico aqui, um tópico ali, porque são coisas de investimentos, as pessoas dá para ter uma ideia, o que ela dá para ela fazer, o que não dá para ela fazer, o que ela dá para seguir. Mesmo se não fizer nada, mas ela sabe o jargão, o que significa aquele jargão, aquelas coisas. Então, se algum dia ela quiser entrar no mercado de investimentos, ela já sabe o que significa cada coisa. O que é cada coisa é do perfil dela e o que não é do perfil dela. Isso é muito importante para o investidor. Porque se a pessoa ela entra e ela não está sabendo o que ela está fazendo, ela vai ficar à mercê dos outros. E se aparecer alguma pessoa mal intencionada, passa, como é que se fala assim, a rasteira nela. E nisso ela perde muito dinheiro. Porque investimento, quando nós falamos de investimento, é a longo prazo. É 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, em cima daqueles 10, 15, 20, 30 anos, se você perde um tanto aqui, um tanto ali, chega no final de 30 anos, por exemplo, o montante que era no princípio aqui está assim, está desse tamanho. E as pessoas ainda não se atinaram a isso. Tem investimentos que, dependendo da situação, você chega a perder da diferença de 1 milhão, 1,5 milhão de rendimento. É muita coisa. É muito mesmo. Tá? Então, parem, pensem, tirem um certo tempinho, igual que lá no canal do TikTok, lá que eu posto esses vídeos, são vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio. Se a pessoa parar para ver aquele videozinho de 1 minuto, 1 minuto e meio, é um tempo que se ela sentar no banheiro ali para fazer o número 2, 1 minuto e meio, pum, já foi. E ela já vai ter um pouco mais de instrução, por exemplo. Tá? Então pensem, estudem. Tá? Pelo amor de Deus, não fiquem à mercê de outras pessoas, porque tem muita gente muito mal intencionada por aí. Tá? Nem todo mundo que diz que é teu amigo não é. Pensa nisso. Tá? E eu vou ficando por aqui e Maido.